Bom dia! A partir de agora você está em Conexão Legal. O programa de hoje é muito importante. Ele vai tratar sobre saúde pública e a questão da droga no Brasil. Aliás, questão esta que se tornou endêmica no nosso país. Mas antes disso, se você perdeu alguns dos nossos programas, ingresse lá no nosso site, no iidc.org.br e também na nossa página no YouTube, Conexão Legal. Lá você vai poder encontrar todos os programas da nossa série. Não só os programas, mas também vai poder deixar o seu testemunho e deixar a sua indicação de pauta para vir aqui para o Conexão Legal. Assunto, as pessoas a serem entrevistadas. Aliás, somente assim nós vamos construir um programa ainda melhor para você ir de casa, que muito nos agracia com a sua audiência. Hoje, como eu havia dito, nós vamos falar sobre saúde pública, sobre a questão das drogas. Mas, para tanto, nós trouxemos aqui aos nossos estúdios em São Paulo o Dr. Tassiano Varro Filho, que trabalha na Superintendência do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bom dia, Dr. Tassiano. Bom dia. Prazer em tê-lo no nosso programa. Satisfação é toda minha. Muito contente de estar aqui. Obrigado. Ainda mais para tratar de um tema desse. E obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Aliás, eu quero deixar aqui consignado que o livro da semana é da autoria do Dr. Tassiano, Memórias de Gratidão. É um livro, inclusive, que conta um pouquinho da vida dele, da trajetória dele. É um livro muito bonito. Inclusive, o Dr. Tassiano, ele é presidente do Grupo do Amor, que faz um trabalho social impressionante aqui em São Paulo. Então, se você aí de casa quer saber um pouquinho sobre o Grupo do Amor, entra lá, grupodoamor.org.br. Dr. Tassiano, a questão da droga em São Paulo e no Brasil inteiro é preocupante e alarmante, não? Ela está cada vez mais assumindo um comportamento de descontrole. Tá? O que nós temos observado é a juventude na faixa etária dos 15 aos 25 anos, e que estão entrando violentamente nesse processo de drogas e não estão conseguindo sair. Tá? Observa-se que os pais estão perdendo o controle sobre os seus filhos e a droga e a criminalidade estão tomando conta de seus filhos. E o Estado? O Estado está procurando buscar essas pessoas nas ruas, buscar essas pessoas nas sarjetas, baixo das pontes e trazê-los para o acompanhamento social. Tá? Está funcionando? O que se percebe não. O que nós vimos recentemente foi a retirada da Cracolândia ali da região, ali da Duque de Caxias, aquela área lá, chamada Cracolândia. Sim. Quando a gente fala Cracolândia em São Paulo, a gente tem que lembrar também que existem Cracolândias por todos os 5 mil municípios Exatamente. Do nosso Brasil. Exatamente. O que está acontecendo? Que hoje foi retirada a Cracolândia ali da região da Duque de Caxias e só mudou de endereço. Tá? O que foi proibido o uso da área, ela passou a ser utilizada em outros pontos de São Paulo. Tá? Foi só uma mudança de endereço. Por quê? Você pode trabalhar o jovem em termos de droga e criminalidade, tá? Desde que ele aceite. Você não pode impor a ele a necessidade de ele parar de ser viciado. Não existe isso. Você não pode dizer a ele que ele está proibido a partir de hoje de usar o crack, de usar droga. Você não estará fazendo um trabalho terapêutico, você estará fazendo um trabalho momentâneo ali, local. E como em seguida, então? Eu acredito que o Estado deve estar trabalhando isso em termos sociais, em termos psiquiátricos, tá? Em termos de religioso. Eu acredito muito nessas ONGs em que estão prestando assistência ao drogado, ao viciado, ao menor, tá? Porque
eles Ou seja, estão... não é só uma obrigação do Estado, isso é de Não, toda a coletividade. eu acredito que é uma obrigação social no aspecto geral, seja por ONG, seja pelo Estado, seja por entidades particulares, tá? Voltadas a minimizar, tá? A ação dos traficantes, tá? E Daí sim é uma questão de Estado. sim, uma questão de Estado. E o auxílio... Mas a interação com essas pessoas já é um problema maior da sociedade. Sim, e aliás precisa ser da sociedade. Porque o Estado não dá conta sozinho. Sim. Já provou, inclusive. Tá, o Estado não dá conta sozinho. E nós estávamos observando esses dias, eu acho que foi num jornal aí, dizendo que houve um aumento de 30%. Absurdo isso. Sim, sim. 30% que já é grande. Que já era grande o volume em São Paulo. Vamos tratar de São Paulo, que a gente conhece bem. E 30% a mais, tá? Não está resolvendo tirar ele da rua e internar forçosamente. Eu acho que o que resolve é o jovem, é a família interagir, tá? Para que ele aceite os tratamentos, para que ele aceite assistência de ONGs. Mas, doutor, a questão da família, da sociedade, é realmente importante, isso não se discute. Mas o Estado tem que garantir a um ente social, aquele indivíduo inserido no contexto, o mínimo da garantia. O Estado hoje não nos fornece isso. A nossa segurança está abandonada, não só a nível estadual, que o Estado de São Paulo está terrível, como também a nível federal, nós estamos hoje abandonados pelo Estado. O Estado hoje ele se declarou inoperante em todos, infelizmente, em todos os aspectos, seja no municipal, seja no estadual, seja no federal. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça. Dr. Tassiano Varro Filho, Memória de Gratidão, esse é o livro da semana. Se você quiser concorrer ao livro, ingresse lá no nosso site, iidc.org.br, ou pelo meu Twitter, que está aqui na tela, tá? Ou no Facebook do nosso Conexão Legal, do nosso Instituto Internacional de Direito Comparado. Até o próximo bloco. Voltamos no segundo bloco do nosso Conexão Legal, com o livro da semana, Memórias de Gratidão, Tassiano Varro Filho. Se você de casa quer concorrer a esse livro, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, ou pelo nosso Twitter, que está aqui na sua tela, ou na nossa página no Facebook do Instituto Internacional de Direito Comparado. Nós falávamos no bloco anterior, o Dr. Tassiano Filho, a respeito das drogas, que se transformaram em algo endêmico no nosso país. Seja de norte a sul, do Oiapoque a Chuí, as drogas tomaram o nosso país. E não se percebe por parte do Estado uma defesa dura. Muito se discute a respeito das nossas fronteiras. O Brasil tem uma infinidade de fronteiras, isso se torna praticamente impossível que se controle as fronteiras. Falácia, uma grande bobagem. O Estado brasileiro, se não consegue administrar suas fronteiras, tem que colocar alguém que consiga fazer isso. Não se pode admitir que nossas fronteiras são grandes e a droga tome a nossa sociedade. A droga intervém em todas as famílias brasileiras. Isso tem que ter um fim. Por isso, o Instituto Internacional de Direito Comparado, na pessoa do nosso presidente, Régio Oliveira, e também na minha pessoa de vice-presidente do Instituto, temos aqui o compromisso com você aí de casa e com toda a nação brasileira de tratar desse assunto, de levar esse assunto ao conhecimento geral, para que agora, nas próximas eleições, a gente tenha uma postura proativa, cobrando da classe política verdadeiramente uma posição, um resultado, porque isso vai acabar com o nosso país. Para tanto, nós trouxemos o Dr. Tassiano Varro Filho, que trabalha na superintendência do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, um dos hospitais mais renomados do Brasil, e eu diria de toda a América do Sul, para tratar sobre esse tema. Falávamos sobre as cracolândias. O Estado não está conseguindo administrar. A sociedade tem um papel importante, mas efetivamente, essas pessoas têm que querer sair da droga. A gente está percebendo isso? Essas pessoas estão realmente querendo mudar?
É difícil. É difícil você querer tirar um jovem da droga sem que haja um aparato grande, tá, do meio social, do governo, das ONGs, tá, voltados à assistência a ele. Tá? Ele por si só não consegue sair. Nós temos que lembrar que a pressão ela é muito forte, muito grande em cima do drogado por parte do tráfico. Tá? Você não consegue... Doutor Tassiano, isso é importante. O senhor disse é essencial, aliás, para a nossa discussão aqui. A interação do tráfico com o viciado, ela é mais forte do que o vício em si? O link físico do vício? Sim. Mais forte? Mais forte, porque é através do tráfico, tá, em que o bandido se mantém. Sim. Através... Não, mas eu digo a questão do vício em si. Exato. O que é o vício? É a dependência. Concorda? Uhum. O vício leva o indivíduo ao grau de dependência que ele não consegue ficar sem a droga. E você tem sempre do lado dele alguém dizendo a ele que ele tem a droga para lhe fornecer. E cada vez mais. Essa facilidade de se adquirir a droga, isso causa uma dependência ainda maior ao usuário? Não só uma dependência maior, como uma facilidade cada vez maior de adquiri-la. Você estava falando há pouco sobre as nossas fronteiras. Nós temos que trabalhar esse processo. Não é só a droga ali na mão do viciado. É como a droga chega até o viciado. Tá? Você tem a vinda dos países vizinhos, tá? Você tem a vinda de outros países, seja qual for, tá? Em grande quantidade. Ela é diluída nas fronteiras. Ela é passada para os viciados, para os traficantes, dos traficantes para os laranjas, dos laranjas para o ponto. É uma cadeia. Sim, é uma indústria. E essa cadeia, essa indústria, ela é muito clara hoje no nosso país. Tá? Para cada 5 que você pega traficando, tá? Você tem mais 20 entrando. Se não mais. Se não mais. Tá? Você não consegue coibir isto. Você só conseguiria, no meu ponto de vista, tá? Não sou da área da polícia, minha área é direito e administração. Tá? A minha pós foi em direito criminal. Tá? Você vê que se o Estado não romper, tá? Ou não coibir a entrada das drogas pelas fronteiras, você não tem como impedir, tá, o processo de distribuição na federação. Na federação, eu falo numa posição geral, todos os membros, Estados-membros, tá? Em que você não tem o cuidado da fronteira. Qualquer um entra com o que quer. Sim, é uma vergonha. Tá? A questão das fronteiras no Brasil hoje é uma vergonha. É mais fácil você coibir a entrada nas fronteiras de utensílios domésticos, de material de pirataria, coisa parecida, tá? Do que você impedir a droga. Sim, a força financeira da droga ela é muito pesada. Exatamente. E outra, a questão política da droga. Sim, sim. Tá? Ela é muito violenta. A droga hoje se enfronha tanto na questão financeira como na política do nosso país. E ela é muito violenta. Ela destrói pessoas como ela ergue pessoas. Sim, sim. Tá? Quando ela destrói um grande número de pessoas, ela está erguendo financeiramente um outro grupo. E com isso, tá, voltando à questão do usuário final, que nós temos o usuário lá, que é o que está lá na sarjeta, o que está encostando um carro de última geração na compra da droga, ou aquele que está já esminguindo, morrendo ali, ele está injetando a droga, ele está usando a droga. Sem contar no volume financeiro que o próprio Estado dispõe para gastar com essas pessoas que são vítimas da droga. Tanto na questão física, propriamente dito, quanto na psicológica. Mas eu vou pedir um minutinho, nós vamos discutir isso no nosso terceiro e último bloco. Você aí de casa, não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro da semana, ingresse lá no nosso site, o idc.org.br. E mande um e-mail ou um Twitter,
Está aqui, olha, na tela, o nosso e-mail, o nosso Twitter. Então, passa lá um Twitter para a gente, olha, eu quero concorrer ao livro do Dr. Tassiano, ou eu quero concorrer ao livro da próxima semana. Mas não deixe de estar com a gente aqui, porque é muito importante essa visão sua sobre o nosso programa e como anda a nossa pauta. Até o próximo bloco. Olá, retornamos no terceiro e último bloco do Conexão Legal. Então fica aqui o nosso lembrete. Se você quiser concorrer ao livro da semana, ingresse lá no idc.org.br e também através das nossas redes sociais. Aliás, essas redes sociais são importantíssimas para a gente ter uma ideia de como balizar o nosso programa. Então, entre lá, deixe sua manifestação, diga se você está gostando ou não do nosso programa. Aliás, a crítica negativa também ela vai ajudar o nosso programa a ser cada dia melhor. Hoje, tratando de um assunto muito importante, que é a questão de saúde pública, a questão das drogas, que vem literalmente tomando um espaço cada dia maior no nosso país, e a sociedade tem que se mover contra isso. E é função do Instituto Internacional de Direito Comparado mostrar, trazer essa discussão, fazer com que isso amenize, seja lá qual forma for. Mas nós precisamos nos guiar contra essa posição, essa revolta, literalmente, das drogas no nosso país. Doutor Tassiano, falávamos sobre o volume gasto, o volume financeiro gasto pelo Estado com o tratamento dessas pessoas viciadas, esses dependentes no uso de drogas. Se isso fosse empregado na prevenção, nós não estaríamos economizando dinheiro e economizando vidas? Com certeza. O que hoje se faz em termos de assistência ao drogado é tirá-lo das ruas e encaminhá-los para os hospitais. Os hospitais fazem a triagem, observa-se qual é a ação em que esse jovem está, se está numa ação profunda de vício, ou se está no início de aproximação da droga, ou coisa parecida. Acompanha-se por meio de seus familiares, tá? Os períodos em que ele esteve envolvido com droga, ou ainda está, tá? E vai se indicar o tratamento terapêutico a ele. Tá? Mas o que não se percebe hoje é quais as tratativas, eu volto a dizer, do Estado, das associações envolvidas aí com a droga-criminalidade no âmbito da prevenção. O que eu acredito que se precisa hoje, em termos de assistência, é a prevenção. Porque quando você previne, tá? Você tira esse jovem da rua. A prevenção é basicamente a informação? Não. Para mim, a prevenção começa-se nas escolas. Mas informando a criança. Eu não consigo entender uma prevenção sem que haja um conteúdo informático ou um conteúdo didático em termos escolar. Sim. Tá? Hoje... Então seria a informação a respeito da droga. A informação a respeito da droga. Porque não tem outra forma de prevenir uma criança cair nesse mundo terrível das drogas. Se você não alertar, tá? Você fala, mas como que pode uma criança, tipo 8, 9, 10 anos, estar envolvido com droga? Sai do lado de fora da escola e vê o que acontece. Uhum. Outra coisa, doutor Tassiano, essa questão das crianças, que a droga começa na infância, é uma verdade ou não? É uma verdade. É uma verdade porque há no meio social que está essa criança, ao entorno da sua residência, ao entorno da sua escola, há um envolvimento muito grande e interesse dos traficantes em cooptar essas crianças. E não há idade. Hoje não existe respeito à idade. Tá? Existe o interesse mercantil da droga. O que essa droga... Única e exclusivamente. O que essa droga pode trazer a ele
financeiramente. Então, ele invade a sua casa, ele invade a sua escola, ele invade o seu templo, ele invade as ruas, ele invade qualquer coisa, porque não existe limite de respeito. E ele sabe, tá, que o Estado pouco vai punir ele. O que se faz hoje com relação... A noção de impunidade... Não existe, não existe. Ela parece que tomou conta da nossa sociedade, né? O que se faz hoje? Hoje o indivíduo está lá, seja lá com maconha, seja lá com cocaína, uma quantidade pequena, que ele nunca vai aparecer diante da criança, do jovem, do maior, seja qual for a idade, entre 13, 15, 20 anos, 30 anos, tá? Uma quantidade grande. Ele não é louco. Sim, sim. Ele vai estar presente com 3, 4 papeluche de droga e dizer que é para consumo dele. Até porque ele já se balizou na jurisprudência. Exatamente. Do Tribunal de Justiça. Exatamente. Na hora que ele for pego com essa droga, vai dizer, não, é para consumo próprio. Sim, sim. E na verdade Ou seja, não ele se adequou à norma legal, ele usa um instrumento legal a favor dele. Nós estivemos vendo há poucos dias atrás algumas filmagens, São Paulo, Rio, da própria polícia, tá? Em que ela detectava os pontos de droga. E detectava sempre as mesmas pessoas agindo contra a sociedade, que para mim é agir contra a sociedade. Sim, essencialmente. A partir da seja lá criança, seja lá jovem, seja lá o adulto, esses traficantes estão agindo contra a sociedade. Sim, muito bem posto. Estão colocando esses jovens, essas crianças, adultos, tá, numa situação de risco. Porque não é só usar a droga. É o resultado disso. O jovem, quando ele está usando a droga, ele está usando os bens familiares para a procura da droga. Ele está pegando dinheiro dos pais, ele está pegando os bens da casa dele, ele está pegando televisão, está pegando... E quando isso cessa, vai rumo à sociedade. Na hora que acaba os bens domésticos para a venda, ele vai partir para o furto. Sim. Porque a droga leva ele a tomar condutas que jamais ele tomaria em sã consciência. É verdade. Doutor Tassiano, eu quero lhe agradecer em nome do Instituto Internacional de Direito Comparado, da sua presença e dessa aula aqui no nosso Conexão Legal. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado. É uma satisfação muito grande estar contigo, Leandro, e aprendendo muito com você. Muito obrigado. Tá? Essa é uma pessoa muito especial para todos nós e para a nossa ONG, o Grupo do Amor, a qual você nos ajuda muito. Tá? Eu sei que é sério, por isso. E todos os anos estamos juntos no trabalho lá de assistência. Aliás, quero chamar um dia aqui para falar só da ONG. Vamos conversar sim, é importante. Aliás, você aí de casa, se quiser saber mais informações sobre o Grupo do Amor, ingresse lá, grupodoamor.org.br. É um grupo sério, inclusive como o doutor Tassiano colocou, eu sou uma das pessoas que ajuda, porque acredito na seriedade do projeto. Muito obrigado. Obrigado. Você aí de casa, não se esqueça. Se você gostou do nosso programa, gostou da pauta, ingresse lá nas nossas redes sociais e deixe seu comentário. E também não se esqueça que você pode ter novas pautas e também novas discussões aqui no Conexão Legal, deixando no nosso site o seu depoimento. E esse ano é um ano de mudança. É o ano em que nós vamos às urnas novamente. Nos preocupar essencialmente com a mudança do nosso Brasil. As drogas, a questão da corrupção, a questão da política mal posta no nosso país, isso tem que ser visto. E o nosso instituto, o Instituto Internacional de Direito Comparado, está do seu lado para levantar essas discussões, para trazer a público a verdade sobre a nossa sociedade. Nós temos que trabalhar isso sempre em sociedade. A noção do que é público não pode ser desvalida. A noção do que é público não pode ser descaracterizada. Nós precisamos sempre estar unidos para a construção de uma família, a grande família que é o Brasil. Até a próxima semana em Conexão Legal.